Muito bom dia a você que está aí nos dando essa oportunidade. A graça e a paz em nome de Jesus. Estamos dando início a mais um programa Voltando para Jesus nesta manhã de sábado. E hoje na apresentação do programa, seu irmão em Cristo, Pastor Claudemir. Eu quero falar com você que está aí nos dando essa oportunidade. Se você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal IBM TV Acre, tá bom? Curte a página da nossa igreja também e acesse o sininho para que você venha receber todas as nossas notificações em nome de Jesus. E também, se possível, comenta aí na página da igreja como é que está o programa, o que é que precisa melhorar. Você aí é o nosso espelho, você está aí para nos dar orientação. Ah, pastor, preciso que você faça assim para melhorar a pregação, para melhorar isso e aquilo, tá bom? Agradecemos mais por essa oportunidade. Eu quero aqui nesse momento trazer uma palavra para o nosso coração. Abra sua Bíblia comigo aí, tá? Em Atos, capítulo de número 26. Vamos ler o versículo de número 13 e o versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Por volta do meio-dia, ó Rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor do que iam comigo. Verso 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Vamos orar ao Senhor por essa palavra. Soberano Deus e eterno Pai, queremos louvar ao Senhor por esse momento de mais uma palavra, a nossa reflexão. Espírito Santo, dá-nos a direção, Senhor, para transmitir, Senhor, a Tua palavra ao coração de cada um que aqui está, meu Deus, ouvindo, entendendo e assistindo esse programa, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero falar com vocês sobre algo que me chamou muita atenção nesta palavra. Observando a história do apóstolo Paulo, observe aqui que a Bíblia vai dizer que ele era defensor da lei de Moisés. Então Paulo, ele era alguém que conhecia, Saulo, ele conhecia a lei de Moisés. E eu quero colocar um tema para essa reflexão. Quando você tem um encontro com Jesus, tudo muda. O que me chama a atenção é que muitas pessoas têm seguido e têm perseguido a igreja de Cristo. Assim como Saulo, ele fazia a diferença naquela época porque ele conhecia a verdade, ele conhecia a lei de Moisés, mas só que o que me chama a atenção é que ele se torna um perseguidor do cristão. Ele se torna alguém que perseguia aqueles que viviam debaixo de uma direção que era Cristo. E isso vai me deixar entender que mesmo você fazendo as coisas de Deus, sempre vai se levantar alguém contra você. Sempre vai se levantar alguém para tentar minar a tua fé, para te deixar desanimado, para colocar você para baixo. E o que me chama a atenção, irmão, é que Saulo de Tarso, ele era inimigo de Jesus e também dos seguidores de Jesus. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que nos dias de hoje, mesmo você servindo a Deus, verdadeiramente fazendo a vontade do Senhor, sempre vai ter alguém para te perseguir. Sempre vai ter alguém para dizer, o que é que você está fazendo? Esse negócio de igreja, esse negócio... Sempre vai ter alguém que vai se levantar para tentar minar a sua fé. Observe que Saulo, ele foi o responsável pelo apedrejamento de Estevão. Entenda algo, Estevão era um cristão verdadeiro, alguém que vivia debaixo de uma autoridade, que vivia debaixo da doutrina, dos ensinamentos de Cristo. Mas mesmo assim, com o decorrer daquela caminhada, naquele período de tempo, ele foi apedrejado com o mandado de Saulo. Saulo manda apedrejar até a morte Estevão. E o que me chama a atenção, irmão, é que ele não nega a fé. Ele não abandona a Cristo. Ele morre apedrejado, mas não nega a fé. Isso me dá um entendimento. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas têm se afastado do Senhor. Muitas pessoas não conseguem ser contra... A pessoa chega e fala mal de você, você diz, vou sair da igreja, vou abandonar a igreja. Porque eu sou cristão, sou da igreja, mas fulano não está se dando comigo, então está se levantando contra mim. O que é que você entenda algo? Estevão, ele não mediu esforços e ele permaneceu firme. Ele não negou a Cristo. E você tem que fazer do mesmo jeito. Não negue o que Cristo fez naquela cruz por você. O nosso resgate foi algo feito um preço muito alto, preço de sangue. Jesus morreu naquela cruz para nos resgatar. Pastor, mas o senhor não sabe como é que é a minha vida, eu sou muito perseguido.
As pessoas se levantaram depois que eu comecei a ir para a igreja. As pessoas começaram a falar mal de mim depois que eu comecei a servir ao Senhor. Mas eu quero que você entenda algo, irmão. A tua vida espiritual depende somente de você. É você quem decide o que entra na tua vida e o que sai. Você tem que entender que a nossa chamada é para a vida eterna. Jesus nos resgatou para um propósito, vivermos eternamente. Não importa, não interessa quem se levanta contra você. O importante é você entender o chamado de Deus para a sua vida. Certo dia ele seguia, entenda o texto aqui, ó, certo dia ele seguia para Damasco para prender os cristãos que fugiram dele. Observe que ele tinha uma raiva, Saulo tinha um ódio dos cristãos e ele sai com uma missão, vou perseguir e vou prender aqueles cristãos. Mas o texto é muito claro. Em um certo momento, naquela caminhada que ele vai para Damasco, uma luz, o poder de Deus desce sobre ele. Então ele tem ali uma visão espiritual. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou aquele a quem tu persegue. Eu sou aquele a quem tu tem perseguido. Eu sou aquele a quem você tem se levantado a fazer o mal. Entenda algo, irmão, você que está me ouvindo. Você que está assistindo essa live. Entenda algo. Naquele momento, Saulo foi encontrado. Jesus voltou para ele naquele momento. Então naquele momento ele teve uma visão, ele entendeu o motivo de viver uma vida diferente agora. Saulo, ele viveu anos perdendo tempo, perseguindo a igreja de Cristo. Ah, pastor, mas o que eu entendo aqui é que ele conhecia a lei de Moisés, exatamente, só que ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia o caminho da salvação. Infelizmente, muitas pessoas têm perseguido a igreja de Cristo, mas porque não conhece o caminho, não conhece a salvação. Mas você precisa entender algo nesta manhã, que o Senhor te resgatou. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o que você está passando, você é bênção nas mãos do Senhor. Deus, ele nos resgata para que nós possamos resgatar aqueles que estão perdidos. Eu aprendo algo nesta manhã. Se Deus me resgatou há uns anos atrás, é para um propósito, para que eu seja levantado, para que eu venha pregar a palavra de Deus, para que eu venha falar do amor do Senhor àqueles que ainda não conhecem o verdadeiro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, irmão. Não existe outro caminho, entenda isso. Ah, pastor, mas o senhor fala essas coisas porque o senhor não sabe a dificuldade que é de eu viver dentro da igreja, servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus. Sei, irmão, nós sabemos a luta que é servir a Deus. É muitas lutas, são muitas perseguições. Nossos próprios amigos vão se levantar contra nós. Eles vão dizer: ah, agora é o crentezinho, agora é o pastorzinho, agora é o irmãozinho da igreja. Mas uma coisa que você tem que entender: a nossa salvação, ela é individual. Você tem que ter um entendimento. Pastor, o que é que eu preciso entender nessa manhã de sábado? Você precisa entender que você foi resgatado para viver eternamente ao lado do Senhor. Ah, pastor, o que é que eu tenho que fazer para mudar a minha vida? Aceita Jesus. Não negue jamais Jesus. Não importa a luta, não importa a dificuldade. Interessante, o texto fala que de perseguidor da igreja de Cristo, ele se tornou o maior cristão que o mundo conheceu. Pastor, o que é que eu preciso entender? Às vezes, tem pessoas que são críticas, que falam mal da igreja, mas chega um momento que Jesus vai voltar para essas pessoas. Aí você vai ver que aquela pessoa foi transformada, foi mudada. Aí você não vai entender, mas por que mudou, por que foi transformado? É porque chegou o momento do Senhor encontrar aquela pessoa. Então Deus, ele transforma a vida das pessoas no momento certo. Entenda algo, naquele momento era o momento certo de Saulo ser transformado. E o que me chama a atenção no texto é que ele não perde mais tempo. Quando ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele não perde mais tempo. Ele se prepara.
Ele se prepara para agora evangelizar. Ele se prepara agora para pregar a palavra. Ele se prepara para fazer a diferença. De perseguidor da igreja, Saulo se torna Paulo e ele agora é um novo convertido, um cristão. É alguém que vai enfrentar a perseguição. Observe que os textos vão falar que Paulo depois passou a ser perseguido porque fazia a diferença. Porque pregava sobre Jesus. Porque Paulo agora é um cristão, é alguém com um coração alinhado com a mesma vontade de Deus. Aleluia. Talvez você esteja se perguntando, pastor, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de ir para a igreja. Não tenha medo de ir para a igreja, seja a igreja de Cristo. Placa nenhuma salva. O que salva é a tua mudança em Cristo Jesus. É como eu falei, Ele é a verdade. Ele é a vida, Ele é o caminho. Jesus é a única solução para mim e para você. Não interessa a luta, não interessa a dificuldade. Você precisa entender nessa manhã de sábado que Jesus está te esperando. Volta para Jesus enquanto há tempo. Antes que Ele volte para você. Você precisa entender nessa manhã essa palavra. Interessante entender que... E como seria maravilhoso, irmão, se todo ser humano tivesse o mesmo encontro que Paulo teve. Aí você ia ver a pregação, muitas pessoas iam pregar a palavra, iam resgatar vidas, iam falar do amor de Jesus, iam fazer a diferença para aqueles que estavam perdidos. Por isso é tão importante entender que o nosso chamado deve ser cumprido com urgência. Tem muitas pessoas que foram chamadas pelo Senhor, que estão dormindo ainda, que não se despertaram. Deus já te chamou para fazer a diferença. Jesus te resgatou para um propósito. Não adianta se esconder do nosso Criador. Não adianta fugir da presença de Deus, se Ele te chamou. Aleluia. O Espírito Santo, Ele branda sobre cada um de nós. Ele paira sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ele é que nos direciona a fazer a sua vontade. Por isso que Jesus, ele foi bem claro, ele disse, é necessário eu ir para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar o Consolador. Creia, o Consolador, o Espírito Santo, ele está com você todos os dias. Todos os dias ele está com você, para te conduzir a viver uma vida de santidade. Pastor, o que é santidade? É uma vida separada. Separada do quê? Separada do que o mundo tem a oferecer. Infelizmente, você não consegue servir a Deus e ao mundo. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao mundo. E o que me chama a atenção no texto, irmão, é que Paulo, a partir desse momento, ele toma decisões totalmente contrárias ao que ele fazia anterior. Ele perseguia a igreja de Cristo. E ele passa agora a ser perseguido. Ele passa agora a viver uma vida de tormento, de luta, de guerra. E o interessante é que ele fala: venci um bom combate. Não neguei a fé. Infelizmente, muitas pessoas têm negado a fé. Não têm vencido esse bom combate. Eu conheço pessoas que têm um chamado tremendo, que estão desviadas, que estão afastadas, que estão literalmente longe dos caminhos do Senhor. Pastor, e como é que a gente faz para ajudar essas pessoas? Se o Espírito Santo não convencer você de mudar, você não muda. Porque é o Espírito Santo que nos convence a mudar. Amém? Observe que, assim como Paulo, muitos de nós perdemos tempo com coisas desse mundo. Perdemos tempo fazendo coisas que não agradam a Deus. Perdemos tempo fazendo aquilo que só nos prejudica diariamente. Então não perca mais seu tempo. Sirva ao Senhor verdadeiramente. Do teu lado, eu sei que tem pessoas que ainda estão caídas, que ainda não conhecem a verdade. Talvez você que está me ouvindo aí, está se perguntando: pastor, eu queria pregar a palavra de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Busque se aperfeiçoar na palavra. Conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Então, no momento que você conhece a verdade, ela te liberta de toda a opressão do diabo. Eu aprendo algo, irmão, que o diabo ele não tem autoridade sobre a vida daquele que está em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo Jesus é a diferença para muitos. É aquele que faz a vontade de Deus. Ele vive totalmente blindado das coisas desse mundo. Então viva uma vida diferente.
a partir desse momento, viva uma vida a fazer as coisas para agradar a Deus, em nome de Jesus, né? Interessante que muitas vezes obedecer a visão de Deus é complicado. Muitas vezes obedecer ao chamado é complicado, porque, pastor, eu não entendo. Depois que eu comecei a caminhar com Deus, as pessoas começaram a falar mal de mim. É normal, é normal. Porque você agora é uma nova criatura. Porque agora você é a diferença. Você é aquele que vai fazer a diferença no reino de Deus. Então muitas pessoas vão se levantar contra você para tentar minar a sua fé, para te colocar para baixo. Pastor, qual é a igreja certa que eu tenho que ir? A igreja certa é você se consertar com o Senhor. Porque não existe igreja perfeita. Todas as igrejas vão ter defeito. Toda denominação vai ter defeito. Mas uma coisa é certa, eu e você temos que tomar a decisão de ser a diferença, de fazer a diferença, de pregar a palavra, ganhar vidas para o reino de Deus. Aleluia. Muitas vezes obedecer à visão celestial significa que passaremos por momentos de sofrimento e de perseguição, assim como Paulo passou. Irmãos, eu vejo a minha vida espiritual, vejo a minha luta, a minha dificuldade, e eu consigo amar aqueles que me perseguem. Pastor, você consegue amar? Sim, eu consigo. Porque a Bíblia me ensina que eu não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que viver a mesma vontade que o Senhor viveu. Ele amava aqueles que o perseguiam, ele amava aqueles que o batiam, ele amava aqueles que os caluniavam, ele amava aqueles que o levaram ao matador. A cruz, irmão, tem que ser carregada. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Não dá para você viver uma vida nesse mundo achando que, não, vou viver de aparência. Não dá, irmão. Ou você é ou você não é. O texto é claro, Saulo perseguia, mas quando ele tem um encontro com o Senhor, quando ele volta para Jesus, ele entende, ele começa a ser diferente, não persegue. Ele começa a evangelizar. Ele começa a ser a diferença. Ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a ganhar vidas para o reino de Deus. A pergunta que eu faço para você nesta manhã de sábado é: se você realmente já foi resgatado pelo Senhor, quantas almas você já ganhou para Deus? Quantas almas você já ganhou? Pastor, eu tenho vergonha de pregar a palavra. Interessante que os discípulos de Jesus, logo no início, os 12 discípulos, não conheciam a palavra, não sabiam ler, mas eles tiveram disposição de fazer o ID do Senhor. Eles começaram a fazer aquilo que agradava ao Senhor. No entanto, irmão, não existe nada mais maravilhoso na vida de um cristão do que atender essa visão transformadora. Eu aprendo algo, que o verdadeiro cristão é alguém que é transformado. O verdadeiro cristão é alguém que aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador. O verdadeiro cristão é alguém que é semelhante a Cristo, que ama, perdoa, sem medir esforços. Você lembra da vida de José, lá no Egito? Perseguido, humilhado, jogado em um buraco pelos próprios irmãos. Mas ele entendeu que tudo era um propósito de Deus. E no momento que ele tem para se vingar dos irmãos, ele não se vinga, ele ajuda, ele entende. Não, tudo que aconteceu na minha vida foi um propósito de Deus para que hoje eu salvasse essa nação. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas que são levadas a um desentendimento e já vou sair da igreja. Não, vou discutir com o irmão. Está se levantando contra mim. Não vou mais fazer a vontade de Deus porque Deus não está comigo. Eu não sei porque eu estou passando tanta luta. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Deus, Ele nos resgatou. Deus, Ele deu o seu Filho para resgatar a gente, eu e você. Então nós não podemos se entregar ao pecado. Nós temos que ser a diferença. Pastor, eu não concordo com certas denominações. Eu não concordo com isso, com aquilo. Tudo bem. É você. Mas a pergunta que eu faço para você: vai continuar do mesmo jeito? Você vai ter uma mudança? Você vai querer mudar?
Ou você vai continuar só reclamando, falando mal e não ter uma mudança? Entenda o texto, é claro. Saulo, ele vê a visão. Ele pergunta: quem é, Senhor? Jesus diz: sou eu a quem tu persegue. E naquele momento, irmão, tudo ele larga. E ele começa a fazer a diferença. A pergunta é: será que Jesus já voltou para você e você não sabe? Será que você já tem feito a diferença? Será que você tem pregado a palavra de Deus para aqueles que estão perdidos? Entenda isso. O texto de Mateus capítulo 28, versículo 19, 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes tenho ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, a nossa luta é uma luta diária. Você precisa entender isso. O diabo, ele se levanta diariamente para te deixar triste, para derribar você, para te afastar da igreja, para te afastar da comunhão dos irmãos. Talvez você que está me assistindo, deixe se perguntar: pastor, eu estou afastado da igreja porque eu me decepcionei com o irmão, eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com a igreja. Beleza, tudo bem, tranquilo. A pergunta é: e com o Senhor? Se você se decepcionou com o Senhor? Porque os nossos irmãos vão ser falhos, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Mas o que você precisa entender nesta manhã de sábado é que você foi chamado para fazer a diferença no reino de Deus. Volte para Jesus enquanto há tempo, irmão. Há um certo tempo atrás, conversando com um amigo meu, ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse: não, irmão, eu não vou aceitar Jesus agora não. Quando eu me consertar, eu aceito. Quando eu mudar a minha conduta, que eu sou muito pecador, sou falho, eu aceito Jesus. Irmão, algo interessante que eu quero passar para você. Não deu tempo para ele. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia que o Senhor vem nos buscar. E esse amigo, ele faleceu antes dele voltar. Antes dele aceitar Jesus. Sabe o que eu quero que você entenda? Que as nossas desculpas hoje vão determinar o nosso futuro amanhã. Então não dê desculpa para o Senhor hoje. Aceite voltar para o Senhor enquanto há tempo. Aceite fazer a diferença enquanto há tempo. Pastor, eu tenho medo porque os meus parentes vão falar mal de mim. Irmão, eu fico imaginando Saulo, quando ele toma essa decisão. O texto é claro dizer que ele conhecia a lei de Moisés. E quando ele toma... Não, agora eu não vou mais perseguir cristão, vou ser cristão. É a mesma, não é diferente. Não, agora eu não vou mais viver no mundo, eu vou ser um cristão agora. Vou fazer a vontade de Deus. Vou pregar a palavra de Deus. O que muda na minha vida e na tua vida é as nossas decisões tomadas hoje. Não é amanhã. Que Deus abençoe sua vida, irmão. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. E que você possa tomar decisões. Que você possa caminhar na direção do Espírito Santo sempre. Abandona o pecado. E vive uma vida separada para a glória de Deus. Pastor, eu só quero me convidar para conhecer a sua igreja. Eu não preciso lhe convidar para você conhecer a minha igreja. Eu preciso lhe falar que você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a história da tua casa. Ele vai mudar a história da tua família. No momento que você se posicionar em Deus, Ele vai mudar a tua história. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, o que aconteceu com o irmão? O que aconteceu com o fulano? Depois que ele começou a ir para a igreja, depois que ele começou a aceitar Jesus Cristo, as coisas mudaram. É bênção sobre bênção na vida dele. O que foi que aconteceu? Simples. O Espírito Santo mora dentro de você. Então, nesta manhã, dobre a sua atenção. Entenda essa palavra. Não seja mais um no meio da multidão, mas seja alguém com um coração alinhado para fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Eu quero aqui passar a nossa programação para você que queira nos fazer uma visita, né? Pastor, onde é que fica a Igreja Batista Maranata?
nós estamos localizados aqui no bairro do Remanso, atrás da escola Craveiro Costa, na rua Amazônia. E também quero passar para você a nossa agenda semanal. Na segunda-feira, das 18 às 20 horas, nós temos oração. Na segunda-feira, das 18 às 20 horas, nós temos as nossas orações. E pastor, na terça-feira, nós temos as nossas células. A partir das 19 horas, estamos espalhados em Cruzeiro do Sul, com 16 células ativas, fazendo a diferença, pregando a palavra de Deus. E na quarta-feira, nós temos também o nosso momento de oração, que começa às 18 horas até às 20 horas. E pastor, e na quinta, o que é que tem na quinta? Nós temos o nosso culto Rompendo em Fé. Começa às 19 horas. Na sexta-feira, nós temos a nossa escola bíblica Maranata. Então você que quer aprender mais de Deus, vem para a escola bíblica, aprenda com a gente. Né? A nossa escola bíblica, ela é algo fundamental, muitas matérias de ensinamento. E nos domingos nós temos o nosso culto da família, que começa às 18h30. Quero te fazer esse convite todo especial, esteja presente com a gente, tá bom? Você que está aí, se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, acerta o sininho aí para você receber nossas notificações, tá bom? E comenta aí, curte também, tá bom? Que é pro YouTube entender que você está gostando da nossa página, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom.